Uma sociedade secreta é uma associação de iniciados que tem acesso a certos conhecimentos e mistérios que só quem faz parte do grupo pode saber. Eles não devem ser compartilhados com as outras pessoas, porque essas são incapazes de compreendê-los e levá-los a sério. Se você faz parte de uma sociedade secreta e explana alguma coisa lá de dentro para alguém de fora, você perde sua credibilidade lá dentro e corre risco até de sofrer alguma retaliação, porque lá eles levam isso muito a sério. Ou seja, o que acontece lá, morre lá. No sentido histórico e antropológico da palavra, sociedades secretas estão completamente ligadas à união, principalmente entre seus membros. Tais sociedades são criadas para diversos propósitos, tais como políticos, econômicos, sociais e etc. Mas há também diversos interesses ligados até a teorias de conspiração envolvendo governos, igrejas e até organizações religiosas. Apesar de todo o clima pesado que circunda esse assunto, nem todas as sociedades secretas que se reúnem são para fazer o mal. Pelo contrário, a maioria delas prega o bem, seja com seus participantes ou de pessoas que não fazem parte do grupo. Eles buscam aprimorar o seu conhecimento, iluminar o caminho como homem e aprimorar cada vez mais a sua cultura. Dentre as principais sociedades secretas presentes no mundo, nós podemos citar a maçonaria, a Ordem dos Templários, a Illuminati, a Opus Dei, a Skull and Bones e a Rosa Cruz. Eles têm dois conceitos: a fraternidade, pois todos os seres humanos foram criados pela força que rege o universo, e eles também têm a liberdade, que segundo eles, todo ser humano tem que ter liberdade e igualdade. E eles lutam pela igualdade, pois segundo eles, os seres humanos todos têm que ter respeito e igualdade. Suas únicas exigências são que seus candidatos busquem sempre a perfeição. Surgiram no fim da Idade Média. O marco inicial da maçonaria foi em 1717, quando houve a unificação destas 4 unidades. No Brasil, eles lutam pelo progresso do cenário político e econômico. Prezam pela liberdade que eles dizem a respeito, que torna a sociedade mais justa e igualitária, que as pessoas devem desempenhar as mesmas obrigações e terem os mesmos direitos. Os símbolos, um dos principais símbolos é o olho que tudo vê, é o principal símbolo da maçonaria. É a representação da força criadora do universo. Está presente em todas as lojas maçônicas. Outros símbolos é o esquadro e o compasso, que faz referência ao número 4 e à imensidão dos céus. A trolha representa a necessidade de amor e de tolerância. Eles se reúnem em células autônomas chamadas de oficinas. Ateliês ou lojas, todas iguais entre si, e todas elas revelam o mesmo direito que todos têm. Fundada em 1118, a Ordem dos Pobres Cavaleiros Templários de Cristo e do Templo de Salomão foi a sociedade secreta mais pop e poderosa da Idade Média. O objetivo da ordem era proteger peregrinos que faziam viagens até a Terra Santa, garantindo a segurança do trajeto entre Jerusalém e a Europa. A tropa de elite subordinada à Igreja Católica era formada por homens de Deus, além de votos de pobreza, castidade e obediência. Os frades que integravam a ordem juraram também defender os lugares sagrados da cristandade e, se necessário, liquidar os infiéis. A causa aparentemente nobre não demorou a desandar. Se não me falha a memória, em 1139, uma bula papal isentou os templários da obediência às leis locais e o poder logo subiu a cabeça. A série de abusos foi relevada até o grupo cometer uma mancada imperdoável, que foi a perda da Terra Santa reconquistada pelos muçulmanos. Com a expulsão dos cristãos do solo sagrado em 1303, os templários entraram na mira do Papa Clemente V
que, junto do rei da França, Felipe o Belo, conspirou para a destruição da Ordem do Templo. Em 13 de outubro de 1307, a maioria dos templários foi presa. Em 1312, a ordem foi extinta definitivamente, ou pelo menos supõe-se que assim tenha sido. Há quem defenda que alguns frades tenham construído secretamente a ordem. Fica a dúvida. Se você, pois saiba que você é Illuminati. Isso mesmo, Illuminati. O Illuminati é uma suposta sociedade secreta que é composta pelas pessoas mais poderosas do mundo, de diversos setores, tanto na economia como na política, no entretenimento, na dança, na música. Essas pessoas meio que dominam o mundo, controlam todos os nossos passos, manipulam os governos, a economia mundial, de todas as formas possíveis. Na realidade, o Illuminati existiu sim, mas foi no século XVIII, e teoricamente deixou de existir anos depois, já que após a sua fundação, o governo da atual Alemanha promoveu uma verdadeira caça a esses grupos secretos. O Illuminati reunia muitas pessoas influentes e que tinham um posicionamento político contrário ao sistema vigente na época. Entre os Illuminatis haviam também muitos maçons, e o seu sistema hierárquico era bastante similar ao deles. O termo Illuminati traduzido significa iluminados e diz respeito a um grupo de pessoas que compartilhavam os ideais do movimento iluminista. Na época, os membros dessa sociedade tinham como objetivo divulgar o livre pensamento, questionando dogmas impostos, em especial pela Igreja Católica, e tinham também como objetivo transformar o mundo em um lugar melhor de se viver. Um dos principais e mais famosos símbolos do Illuminati é o olho que tudo vê, e a pirâmide. O olho representa os membros da sociedade como divindades e que podem ver tudo o que existe no mundo, como a escuridão, a luz, a verdade, a bondade, a maldade. E a pirâmide representa a hierarquia, mostrando então os Illuminati no topo dela. Dizem que diversas celebridades fazem parte desse grupo, como Beyoncé, Lady Gaga, Jay-Z, Kanye West, Rihanna, Justin Bieber, as Kardashians, Madonna, Eminem, Walt Disney e também o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. Mas dizem também que o Papa Francisco, de acordo com a profecia da nova ordem mundial, será o último Papa e irá ser o responsável por encerrar a história da Igreja na Terra. A partir daí, sem a Igreja como obstáculo, a nova ordem mundial poderá ser instaurada. Hoje em dia, há diversas suposições de que o Illuminati existe, mas não se tem nenhuma prova concreta. O que existe são suposições de que hoje em dia essa sociedade foi transformada em outros grupos e ganhou novas ramificações. A Opus Dei, que significa Obra de Deus, é uma instituição da Igreja Católica. Sua mensagem está baseada na convicção de que todas as pessoas podem ser santas e felizes, vivendo com Deus no dia a dia. Essa instituição possui muitos mistérios, por isso que se enquadra nas sociedades secretas. A Opus Dei deu início com José Maria, um menino que sempre foi ligado à igreja e que se tornou padre. Um dia, enquanto estava num retiro espiritual, viu que Deus lhe pedia, Opus Dei. Deus queria que ele recordasse às pessoas que todos podem ser santos, que eles podem encontrar Deus através do trabalho, da forma como cuidam da família, de todas as coisas do cotidiano, cumprindo suas obrigações de cidadão com amor e por amor. A partir daí, ele começou a difundir o Opus Dei. José Maria foi morar em Roma, perto do Papa, para expandir ao mundo inteiro. E hoje, existem muitas pessoas buscando esse ideal. São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, foi canonizado pelo Papa João Paulo II no dia 6 de outubro de 2002. Mas então, qual é a diferença do católico para um Opus Dei? Não há nenhuma diferença. Uma pessoa do Opus Dei é um católico que recebeu um chamado para procurar ser melhor cristão e colaborar na missão da igreja. A Opus Dei conta hoje com cerca de 90 mil fiéis maiores de 18 anos e em pleno uso das faculdades mentais. Essa instituição é formada por categorias, que basicamente são divididas entre os casados, as pessoas casadas, que são a maioria, e a minoria são aqueles que decidiram viver o celibato. Para fazer parte da Opus Dei, é preciso que a pessoa tenha recebido um chamado de Deus para uma vocação. Rosa Cruz é um grupo místico e filosófico espalhado por todo o planeta, que tem como objetivo ensinar os membros tanto os mistérios do mundo quanto os mistérios de si próprios.
A antiga ordem mística Rosa Cruz tem como objetivo ensinar técnicas de melhoramento a níveis físicos e psicológicos. Níveis físicos como redução do estresse e melhoramento da cura. Além disso, nos níveis físicos, eles entendem e levam as pessoas a aprender sobre o seu subconsciente e entender o ser humano como um todo. Hoje em dia, é um grupo enorme de pessoas com cerca de 300 mil cadastrados e cerca de 300 órgãos brasileiros. A antiga e mística Ordem Rosa Cruz teria origem há cerca de 3.000 anos atrás ainda nas escolas egípcias. No entanto, hoje em dia, qualquer pessoa pode tentar afiliar-se à Rosa Cruz a partir de seus 16 anos. Quem tem menos que isso é indicado que entre para a OGG, que é a Ordem dos Guias do Graal. Aqui em Petrolina existe uma sede localizada no bairro de José e Maria,